influenciadores do Palmeiras reclamando da situação do Bruno Henrique, da punição de 12 jogos do Bruno Henrique. Olha só, eu separei aqui para a gente reagir, e o Robson Bodão Flá também não deixou para menos, né? Olha aqui. Cara, vocês têm noção como estaria a internet hoje se o Bruno Henrique fosse jogador do Palmeiras e tomasse uma punição vergonhosa dessa? Vergonhosa. Você vê as punições dos outros jogadores, é 360 dias, é 180 dias, é lido do futebol, é punições altas. E pro jogador do Flamengo, 12 jogos e 60 mil de punição. Cara, eu tô imaginando aqui, se ele fosse jogador do Palmeiras, a choradeira que ia estar na internet hoje. Mas tem que entender que quem manda é nós. É nós. É nós que manda. No futebol brasileiro, nós é o sistema, nós manda mesmo. Eu tô achando que foi muito. Era pra ter sido absolvido. Eu tô já indo lá conversar com os advogados vai lá. o juiz pra liberar. Aí tu fala assim, se fosse o Palmeiras, não era nem denunciado, ninguém nem ia ligar. Passava em branco. Com certeza. Não é do Palmeiras, não tem nada, não é do Palmeiras. Ninguém nem ia ligar. Não dá engajamento. Aí pegou 12 jogos pra disfarçar. Ninguém ia querer aparecer. Não era nem pra ser punido, porque nem falta foi. Não virava matéria no Fantástico. Foi. Agora, ó, chora em áudio, porque eu sou meio analfabeto. Não tô entendendo nada do teu chute. Cara, aí é o que eu falo. Se o Bruno Henrique jogasse do Palmeiras, não tinha saído nem no Globo Esporte. Quanto menos no Fantástico, né? No Show da Vida. Ai, meus amigos, que loucura, né? Que loucura. A gente vê os caras chorando punição do Bruno Henrique. O Mauro César Pereira falou o seguinte sobre essa punição aí do Bruno Henrique e a questão do Flamengo. O Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. O Flamengo deveria ficar à margem e, se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado, porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. Ele, eu acho que está reclamando justamente da questão do Flamengo tá ajudando a entrar com recurso, efeito suspensivo, e aí ele fala, o Flamengo participar disso é lamentável, como, por exemplo, na gestão anterior foram os aplausos ao Gabriel Barbosa na volta do dia a dia de treinamento, depois de ficar suspenso por questão de exame de doping que ele não realizou como deveria. Novamente, o Flamengo tem uma conduta totalmente equivocada. Agora, eu acho que esse episódio, não pela decisão do tribunal, mas pela repercussão, ele vai sim educar jogadores. E agora os caras vão perceber que não se compartilha essa informação. O inquérito aponta vários sinais de que o Bruno Henrique teria passado a informação e tal. O inquérito é frágil, é impressionante, são 84 páginas, mas ele não mostra. Então você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada. Tá? Então o Mauro César falando algumas coisas aqui e tal, mas que o Flamengo não deveria se envolver. Eu entendo, tá, o Mauro. O Flamengo não tem que associar a sua imagem a nada disso, se é um problema do jogador. A questão que ele citou dos aplausos foi aquela volta do Gabigol, que teve aplauso lá no Ninho do Urubu. O Flamengo divulgou isso, talvez situações que poderiam ser evitadas, né? Isso foi até a gestão passada. Agora, eu vi a matéria do Globo Esporte aqui, o porquê a suspensão do Bruno Henrique e do Flamengo foi menor que a de outros casos de manipulação. Foi o que o Mauro falou, né? Que não sustenta não tem provas que sustentem algo maior. 7 jogadores, incluindo o Aleph Manga e Eduardo Bauerman, pegaram 1 ano, 600 dias, 4 jogadores, 2 anos, 5 jogadores, incluindo o zagueiro Vitor Mendes, ex-Fluminense, e o lateral direito Nino Paraíba. Banidos 5 jogadores. Tá? O único jogador condenado que não se enquadra na relação acima é o meio-atacante Tony Anderson, ex-Bragantino, que foi liberado para jogar após pagamento de uma multa de 40 mil. O que explica, então, a suspensão de Bruno Henrique ter sido menor do que a maioria dos casos de manipulação? O GE foi atrás da resposta que basicamente se ampara em 2 grandes diferenças. A compreensão do STJD foi que o atacante não atuou deliberadamente para prejudicar o clube. Pelo contrário, foi orientado pelo próprio Flamengo a tomar um cartão amarelo para cumprir suspensão antes do jogo contra o Palmeiras, considerado como decisivo na briga pela liderança do Brasileirão naquele momento. E errou ao revelar isso ao ser perguntado pelo irmão. Tá? Então, a outra situação, no julgamento dos casos da Operação Penalidade Máxima, também havia um artigo
a mais envolvido, o 242 que fala em dar ou prometer vantagem indevida a membro de entidade desportiva, dirigente, técnico, atleta ou qualquer pessoa natural mencionada no artigo 1, tá? Para que, de qualquer modo, influencie o resultado da partida, prova ou equivalente. Ele prevê a pena de banimento sem a necessidade do réu ser reincidente. Então, são situações que não tem essas provas, não tem essas coisas para que ele fosse punido tão firme. Então é só choro. É choro. O Globo Esporte prova que é choro dos rivais, choro dos antes, essa questão de pedir aí que a condenação do Bruno Henrique fosse maior. Eu já tinha falado isso, que era choro. Vamos falar aqui agora de coisa boa, renovação do Felipe Luiz em pauta, né, prioridade da vez aí no Flamengo. O clube fez proposta e espera retorno do treinador, que tem vínculo até o fim do ano só. Contrato aí, ó, outubro, novembro, dezembro. O Felipe Luiz só tem contrato por mais 3 meses. Só tem mais 3 meses de contrato. Tá? 3 meses de contrato. E a gente sabe que passa muito rápido. Depois aquela loucura, só falta ser essa loucura igual foi com o Jorge Jesus, quando todo mundo tá amando o trabalho dele, todo mundo apaixonado pelo trabalho do Felipe Luiz, aí o cara não vai renovar? Eu fico preocupado, porque é um trabalho fantástico, é um trabalho que a gente sabe que o torcedor, né, tá dando total apoio. O treinador não esconde de ninguém que quer trabalhar na Europa em algum momento, mas entende também que precisa amadurecer mais. O que